Eu sei que eu sou quieto e sei que eu deveria falar mais. Mas se soubesse o que passa pela minha cabeça a maior parte do tempo, saberia o que significa pra mim. O quanto somos parecidos e o quanto passamos pelas mesmas coisas. Você já reparou como algumas pessoas parecem viver em silêncio? Não estou falando de quem fala pouco. Estou falando daquelas pessoas que dizem estar tudo bem, mas não estão. Elas sorriem quando precisam sorrir. Respondem que está tudo bem. Vão para a escola, vão para o trabalho e têm suas vidas sociais. E mesmo assim, parece que existe uma distância entre elas e o resto do mundo. Às vezes a gente olha para alguém assim e pensa: ah, ela é só tímida. Mas aí eu pergunto: e se não for? E se esse silêncio não for falta de assunto, mas excesso de dor? Foi exatamente essa pergunta que ficou na minha cabeça depois de assistir às vantagens de ser invisível. Confesso que na primeira vez achei que fosse apenas um filme sobre a adolescência, sobre o primeiro amor, sobre novas amizades e sobre o início do ensino médio. Mas eu estava completamente enganado, porque esse filme nunca foi apenas sobre a adolescência no ensino médio. E ele fala sobre pessoas que aprenderam a esconder tão bem aquilo que sentem que acabam se tornando invisíveis. Não para os outros, mas para si mesmas. Logo descobrimos que Charles acabou de perder seu melhor amigo, Michael, alguém que tirou a própria vida pouco antes do início das aulas. E sem saber como lidar com aquela ausência, Charles simplesmente começa a escrever cartas. Não porque espera receber uma resposta, mas porque às vezes escrever é a única maneira que encontramos para organizar aquilo que nem conseguimos dizer em voz alta. Cada pessoa encontra um jeito diferente de sobreviver aos próprios dias. Tem gente que escreve, tem gente que faz música, tem gente que desenha e tem gente que simplesmente guarda tudo para si. E é aí que mora o perigo. É que sentimentos reprimidos não desaparecem, eles apenas encontram outro lugar para morar. E aos poucos começa a influenciar a forma como enxergamos as pessoas e também como enxergamos a nós mesmos. E talvez seja por isso que Charlie passa boa parte do tempo apenas observando as pessoas ao seu redor. Ele está presente, mas nunca parece sentir que realmente pertence àquele lugar. E eu acho que essa seja uma das sensações mais dolorosas que alguém pode experimentar, porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sentir que ninguém realmente conhece você. E é justamente nesse período que duas pessoas entram na vida de Charlie, Patrick e Sam. E sem saber, eles não mudam apenas a rotina de Charlie, eles começam a mudar a forma como ele enxerga o próprio mundo. Mas enquanto eu assistia esse filme, ficava uma pergunta na minha cabeça o tempo todo. E talvez essa pergunta faz sentido para você também. Será que finalmente pertencer a algum lugar? Precisamos abrir mão de quem realmente somos? Durante boa parte do começo do filme, Charlie parece assistir a vida de longe. Ele está na escola, caminha pelos corredores, vê as pessoas rindo, vê as pessoas conversando e vê as pessoas vivendo, mas nunca parece fazer parte daquilo, até que Patrick e Sam aparecem. E às vezes, tudo que uma pessoa precisa é sentir que alguém percebeu a sua existência. E, por alguns instantes, parece que a dor finalmente deu uma trégua. E é nesse momento que Charlie começa a viver experiências completamente novas. Bom, Charlie, isto é uma festa. Ele vai à festa, experimenta drogas e conhece o mundo que nunca havia conhecido antes. E acho importante olhar para essas coisas com um pouco mais de cuidado. Seria muito fácil resumir tudo dizendo: Charlie começou a usar drogas, mas eu não acho que seja esse o ponto, porque olhando para ele, não vejo alguém procurando prazer, vejo alguém procurando pertencimento. Existe uma diferença enorme. Charlie não parece fascinado pelas festas, e nem pelas drogas, e nem pelo álcool. O que realmente encanta Charlie é a sensação de finalmente fazer parte de alguma coisa, fazer parte de algum grupo. E pensando bem, quantas vezes fazemos exatamente isso? Não necessariamente usando drogas, talvez seja aceitar amizades que nos fazem mal, entrar em lugares onde precisamos esconder quem somos, concordar com coisas que vão contra nossos valores e rir de piadas que nem achamos engraçadas. Tudo isso porque existe um medo enorme dentro da gente, o medo de voltar a ficar sozinho. E talvez
isso seja um dos maiores conflitos da vida. Nós queremos pertencer a algum lugar, queremos ser aceito, queremos sentir que existe um lugar onde a nossa presença faz diferença. E o problema começa quando precisamos deixar de ser nós mesmos para frequentar certos lugares. Será que vale a pena ser aceito por um grupo, se para isso precisamos abandonar nossa própria identidade? Essa pergunta acompanha Charlie durante todo o filme, porque quanto mais ele tenta encontrar um lugar no mundo, mais percebemos que ainda existe alguma coisa dentro dele que continua machucando. É como uma ferida que foi coberta por um curativo. Ela fica escondida, mas nunca deixou de existir. E é justamente essa ferida que vai começar a aparecer nos relacionamentos que Charlie constrói dali pra frente. Existe um momento no filme em que Charlie começa a namorar, e essa garota se chama Elizabeth. E olhando de fora, parece que tudo finalmente está dando certo. Ele fez amigos, encontrou o grupo onde é bem recebido, e agora existe alguém que gosta dele. Parece que a vida aos poucos está entrando nos trilhos, mas Charlie nunca parece completamente feliz. E eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes conseguimos exatamente aquilo que achávamos que queríamos. E mesmo assim, alguma coisa continua fora do lugar. Elizabeth é uma boa pessoa, ela se importa com Charlie, ela gosta de verdade dele. E o problema nunca foi ela. Ou talvez ela estava sufocando Charlie demais. Pelo menos era o que ele sentia dentro dessa relação. Eu devia ter sido sincero com ela e ter dito que não queria nada, mas... Não é, amor? Charlie, você precisa terminar com ela. Posso fazer isso? O problema é que o coração de Charlie já estava em outro lugar. Ele amava a Sam. E mesmo sabendo disso, Charlie continuou tentando fazer aquele namoro dar certo. E durante essas cenas aí, eu me perguntava, por que às vezes dizemos sim, quando lá no fundo queremos dizer não? Porque talvez magoar alguém parece ser mais doloroso do que magoar nós mesmos. E Charlie passou tanto tempo tentando ser aceito, que começou a confundir bondade com obrigação. Como se ele precisasse corresponder às expectativas de todo mundo, mesmo quando isso significava ignorar aquilo que realmente ele sentia. E eu acho que muita gente faz exatamente isso. Aceita um relacionamento porque tem medo de machucar a outra pessoa. Escolhe uma profissão para agradar a família. Concorda com opiniões que nem acredita. Sorri quando queria chorar. E tudo isso para evitar conflito. Mas existe um preço muito alto quando passamos tempo demais vivendo para atender às expectativas dos outros. E aos poucos vamos perdendo o contato com quem realmente somos. Nem sempre machucamos alguém por falta de amor. Às vezes machucamos porque ainda não tivemos coragem de ser sinceros, nem com os outros, nem com nós mesmos. E essa verdade parece de forma mais dolorosa durante uma cena, enquanto ele estava jogando o jogo da verdade e do desafio. Naquele momento, Charlie beija Sam, que é a garota que ele gostava, e tudo vai ladeira abaixo. Nós olhamos e pensamos, é traição. Mas eu enxergo outra coisa. Vejo o instante em que uma mentira deixa de conseguir existir, porque nenhuma relação construída escondendo quem realmente somos consegue permanecer para sempre. Mas cedo ou mais tarde, a verdade encontra um jeito de aparecer. E talvez a maior vítima dessa história nem tenha sido Elizabeth, nem Sam, mas sim foi o próprio Charlie. Porque viver tentando agradar todo mundo tem uma consequência silenciosa. Você começa a esquecer quais escolhas realmente eram suas. E nesse momento que me lembro de uma frase mais marcante do filme. Por que pessoas legais escolhem pessoas erradas para namorar? Aceitamos o amor que imaginamos merecer. Aceitamos o amor que achamos merecer. E durante muito tempo, achei que essa frase falava apenas sobre relacionamentos. Hoje, olhando de outra forma, isso se trata sobre identidade. Porque quando acreditamos que não somos suficientes, aceitamos viver versões menores de nós mesmos. E aceitamos amizade que nos diminui, relacionamento onde não podemos ser sinceros, lugares onde precisamos esconder parte da nossa personalidade para continuar sendo aceito. E sem perceber, vamos nos tornando invisíveis, não para os outros, mas para quem realmente somos. Só que existe uma questão que Charlie ainda não consegue responder. Por que ele sente tanta culpa? Porque parece carregar um peso maior que qualquer adolescente deveria carregar. Mesmo quando ele está feliz, parece que existe uma tristeza que nunca vai embora. No começo eu pensei, isso é consequência da morte de Michael. E depois imaginei que fosse apenas insegurança. Mais tarde achei que fosse medo de perder amigos. Mas quando o filme se aproxima do final, percebemos que existia uma dor muito mais antiga. Uma dor que Charlie passou tanto tempo tentando esquecer que sua própria mente escondeu dele. Durante boa parte do filme,
Sally fala da sua tia com carinho. Ele sente saudade dela. Se a tia Ellen ainda fosse viva, eu contaria pra ela. E ela entenderia a minha alegria e tristeza. É como se tivesse perdido uma das pessoas que mais o amava. E ele carrega uma culpa silenciosa pela morte da tia. Quando Sally era criança, ela saiu de casa para comprar o presente de aniversário dele. No caminho, ela sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. Sally cresce acreditando que, de alguma forma, aquela tragédia aconteceu por causa dele. É minha culpa. É minha culpa. É tudo minha culpa. E tem uma cena que nós passamos a enxergar a tia dele através da lembrança de Sally, até que de repente tudo muda. Sally se lembra de um abuso que sofreu quando era criança. Será o nosso segredinho. E naquele instante, o filme inteiro muda de significado. A solidão já não parece apenas timidez. A dificuldade em confiar nas pessoas ganha outro peso. A culpa constante, a necessidade de agradar, a dificuldade de entender os próprios sentimentos. Tudo isso começa a fazer sentido. Os traumas nem sempre desaparecem. Às vezes ele continua dentro da gente, só está escondido em algum lugar da nossa mente, influenciando escolhas que nem percebemos, mudando a forma como amamos, como confiamos e como enxergamos a nós mesmos. E talvez exista algo ainda mais doloroso nessa revelação. Sally amava sua tia, ao mesmo tempo que foi machucado por ela. E isso mostra como a realidade pode ser muito mais complexa do que gostaríamos. Nem sempre a pessoa que nos feriu era um monstro aos nossos olhos. Às vezes, era justamente alguém em que confiávamos. E é isso que torna esse tipo de trauma tão confuso. A criança não entende, ela não sabe dar nome ao que aconteceu. Ela apenas cresce carregando o peso que nunca deveria ter sido seu. E muitas vezes carrega também uma culpa que nunca foi sua. E talvez seja por isso que Sally passa tanto tempo acreditando que havia algo errado com ele. Enquanto, na verdade, a única coisa errada era aquilo que fizeram com ele. Existe uma frase de um filme chamado O Gênio Indomável, que eu ficava pensando durante essa cena, durante essas coisas que aconteceram no filme. E no Gênio Indomável, o professor dizia assim para o Will: a culpa não é sua. Não brinca comigo. A culpa não é sua. Não brinca comigo, tá legal? Não brinca comigo, Sean. Você não. A culpa não é sua. Não é sua culpa, não é sua culpa, não é sua culpa. E cara, eu fiquei pensando nisso aí, nessa cena. E pode parecer simples essa fala, mas para alguém que passou anos acreditando ser o culpado, essas palavras podem ser um alívio enorme. E depois dessa lembrança, Sally sofre um colapso emocional. E seu corpo simplesmente não consegue mais carregar tudo aquilo sozinho. E ele é internado. Quando o filme termina, Sally finalmente começa a compreender aquilo que passou anos tentando esquecer. As lembranças não desaparecem, a dor também não, mas pela primeira vez ele deixa de fugir delas. O passado explica muita coisa, explica nossos medos, nossas inseguranças e a forma como vemos o mundo. E como diz a doutora naquela cena lá, minha médica disse que não escolhemos o passado, mas que podemos decidir o nosso futuro. Mas existe uma diferença entre ser marcado pelo passado e ser definido por ele. Sally nunca escolheu perder o melhor amigo, nunca escolheu carregar tanta culpa, e muito menos escolheu o trauma que viveu quando era criança. Assim como muitas pessoas também nunca escolheram as dores que carregam, mas existe uma escolha que chega depois, a escolha de continuar deixando que essas feridas escrevam toda a nossa história, ou começar aos poucos a escrever um novo capítulo. Talvez seja isso que o filme queira nos lembrar. Nós não somos aquilo que aconteceu conosco, somos também aquilo que decidimos fazer depois, porque no fim das contas, não escolhemos o nosso passado, mas podemos decidir o nosso futuro. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E mais uma coisa, coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse filme, o que você achou. Qual foi as suas reflexões que você tirou desse filme? E é isso aí. Muito obrigado. Fui. Nos vemos em breve.